Durante um jogo de Eu Nunca na despedida de solteira da minha melhor amiga, eu disse, eu totalmente trairia meu marido patético se soubesse que nunca seria pega. Achei que seria só uma piada entre nós, mas ele descobriu e me confrontou na frente de todos com os papéis do divórcio, durante a recepção do casamento da minha irmã. Meu marido me entregou os papéis do divórcio na recepção do casamento da minha irmã, diante de 200 convidados, porque eu, bêbada, disse às minhas amigas que o trairia se pudesse sair impune. Tenho 32 anos e estamos casados há 8. No mês passado, na despedida de solteira da minha melhor amiga, estávamos todas bêbadas jogando Eu Nunca. Alguém perguntou sobre fantasias de traição. Eu ri e disse, por favor, se eu soubesse que nunca seria pega, eu totalmente trairia meu marido patético. Ele ficou tão entediante. Minhas amigas riram. Uma delas disse, garota, você é terrível. Mas eu continuei. Não, sério, ele só trabalha e joga videogame. Nenhuma emoção. Eu mereço coisa melhor do que esse fracassado. O que eu não sabia era que uma colega de trabalho dele estava sentada na mesa ao lado. Ela gravou tudo. Na manhã seguinte, acordei sozinha. Encontrei ele na cozinha com os papéis do divórcio impressos. Ele deu play no vídeo no celular. Meu estômago gelou. Espera, amor. Eu estava bêbada. Era só conversa de mulher, eu disse. Ele me olhou com um olhar vazio e respondeu. Você me chamou de patético. De um homem lamentável. Eu não quis dizer isso. Você sabe como a gente fala besteira quando bebe. Não, ele respondeu. Eu não falo de você assim quando bebo. Nunca. Ele foi embora naquele mesmo dia. Se mudou para a casa do irmão. Entrei em pânico e comecei o controle de danos imediatamente. Contei à minha família que ele estava exagerando por causa de uma conversa bêbada e sem importância. Postei no Facebook que casamentos precisam de confiança e compreensão, não de abandono por causa de piadas. Minha mãe o chamou de controlador. Minha irmã disse que ele estava sendo emocionalmente abusivo por me punir por nada. Mas ele não se importou. Deu entrada no divórcio, alegando ruptura irreparável. E aí veio a pior parte. No fim de semana passado foi o casamento da minha irmã. Eu era madrinha, estava no altar. A cerimônia terminou e já na recepção, eu fazia o discurso de dama de honra quando vi ele entrar, de terno. Travei, mas continuei o discurso. Quando terminei, ele veio direto até mim, na frente de todo mundo. Você anda dizendo pra todo mundo que eu sou fraco, ele disse, alto bastante para várias mesas ouvirem, que eu não aguento uma piada, que abandonei nossa família. Não é o lugar pra isso, sussurrei. Você tornou este lugar quando mentiu pra todos, ele respondeu. Então ele tirou um envelope do bolso. Estes são os papéis do divórcio. Assina. Minha mãe se levantou furiosa. Como você se atreve a arruinar o casamento da minha filha? Ele se virou pra ela e disse. Sua filha disse pra uma sala cheia de gente que me trairia se pudesse. Me chamou de patético. Mas eu é que sou o vilão. O salão inteiro ficou em silêncio. Minha irmã parecia mortificada. Era uma piada, eu disse, tremendo. Não, ele respondeu. Uma piada é engraçada. O que você fez foi dizer a verdade achando que eu nunca saberia. Ele colocou os papéis sobre a mesa. 2 semanas. Ou você assina, ou a gente faz isso no tribunal, onde todos vão ouvir exatamente o que você disse. E foi embora. A família explodiu. Metade ficou do meu lado, dizendo que ele era um psicopata por fazer aquilo num casamento. A outra metade ficou em silêncio. Meu tio perguntou se eu realmente tinha dito aquelas coisas. Minha prima comentou que nunca tinha ouvido o marido falar dela daquele jeito, bêbado ou não. Mas o pior foi meu pai. Mais tarde, ele me chamou de lado e disse, querida, estou casado há 35 anos. Nunca nenhuma vez chamei sua mãe de patética na frente dos amigos e nem pensei em trair ela. Isso não é o vinho falando. É o que está dentro do seu coração. Continuei tentando convencer todo mundo de que não significava nada, que casais fazem piadas, que ele estava sendo dramático. Mas à noite, lembro do rosto dele vendo aquele vídeo, dos ombros caídos, dele dizendo, baixinho, eu não falo de você assim. Lembro das risadas das minhas amigas quando o chamei de entediante. De como me senti poderosa dizendo que merecia coisa melhor. De como foi fácil destruí-lo quando ele não estava lá para se defender. Agora estou morando na casa da minha mãe. Ela insiste que estou melhor sem alguém que não sabe perdoar. Minha irmã não fala comigo porque levei drama pro casamento dela. Meu pai só balança a cabeça quando me vê. Os papéis ainda estão na minha comoda, sem assinar. Fico repetindo pra mim mesma que ele exagerou. Que casamentos reais sobrevivem a coisas piores. Que ele deveria ter conversado comigo em vez de explodir tudo. Mas então eu imagino ele no trabalho, no dia seguinte, depois que a colega mostrou o vídeo. Sentado na mesa, sabendo que a esposa o acha patético. Que as amigas dela riram do fracassado que ele é. Que ela fantasia com outros homens. Fui eu que fiz isso. Minha boca bêbada. Minha arrogância. Minha necessidade de parecer descolada pras amigas. Sou eu a idiota por achar que ele devia ter deixado isso pra lá, em vez de destruir toda a nossa vida por um comentário estúpido e bêbado? Atualização. Acabei assinando os papéis. Tive que assinar. Meu advogado basicamente disse que eu já estava perdida de qualquer jeito. Principalmente depois do que ele fez no casamento, qualquer simpatia que um juiz pudesse ter por mim desapareceu. Mas assinar aqueles papéis quebrou algo dentro de mim que eu nem sabia que podia se quebrar. Ninguém te conta como o divórcio faz sua vida desmoronar rápido. Eu sabia que ia perder meu marido, é claro, mas perdi todo o resto também. Meu grupo de amigos sumiu. Descobri que, na verdade, a maioria deles era amiga dele e só me tolerava. Aquelas da despedida de solteira? Sumiram depois que o vídeo se espalhou no nosso círculo social.
Sim, aquela colega de trabalho que gravou a cena mandou pra todo mundo. Até minha amiga que se casou, aquela cuja festa começou toda essa bagunça, me ligou chorando semana passada. O marido dela viu o vídeo e perguntou se ela sentia o mesmo. Se todas as esposas do nosso grupo secretamente odiavam os maridos. Ela gritou comigo, disse que estraguei a lua de mel dela com a minha atitude tóxica. Nunca mais ouvi dela desde então. Mas o golpe mais pesado veio 3 dias depois que voltei pra casa da minha mãe. Meu, agora, ex-marido postou algo no Facebook. Nada sobre mim, nada de desabafo, só um status simples. Recomeçando. Às vezes, as decisões mais difíceis levam aos melhores resultados. Só isso. Mas os comentários, Deus, os comentários. A família dele, que sempre me adorou, foi impiedosa. A mãe dele escreveu, orgulhosa de você por reconhecer o seu valor. A irmã comentou, quem não te valoriza, não te merece. Mas o que mais me destruiu foi o do pai dele. Homens de verdade não toleram desrespeito. Bem-vindo de volta, filho. Bem-vindo de volta. Como se eu tivesse roubado ele da família e agora o devolvido. Minha mãe viu o post e surtou. Começou a responder a todos, me defendendo, dizendo que eles estavam encobrindo abuso emocional. A mãe dele respondeu, chamar o próprio marido de patético na frente de uma sala cheia de gente é o único abuso que eu vejo aqui. E depois bloqueou a mim e a minha mãe. Todos eles bloquearam. 8 anos de natais, aniversários, jantares de família sumiram. Meu pai agora nem olha mais na minha cara. Descobri o motivo ontem. Aparentemente, meu ex foi falar com ele antes do casamento. Homem pra homem. Mostrou o vídeo e disse, vou me divorciar da sua filha. Quis te contar pessoalmente o motivo. Meu pai respeitou. Disse que entendeu e não o culpava. Quando confrontei meu pai, ele só disse, eu te criei melhor do que isso. Onde foi que eu errei? O trabalho virou um inferno. Sim, meus colegas sabem. Por quê? Porque minha mãe, tentando me defender, mandou um e-mail em grupo pro escritório inteiro explicando que meu ex era abusivo e controlador e que eu precisava de apoio nesse momento difícil. Ela anexou o vídeo pra dar contexto. Juro, não tô inventando. Meu chefe me chamou e disse que, embora minha vida pessoal fosse problema meu, criar um ambiente de trabalho hostil era inaceitável. 2 colegas pediram pra mudar de projeto. A realidade financeira bateu na semana passada. Estávamos economizando pra comprar uma casa, conta conjunta. Por lei, ele podia pegar metade. E pegou. Exatamente metade, até o último centavo. Deixou uma anotação no campo de mensagem da conta. Pela vida melhor que você merece. Tive vontade de jogar o celular na parede. Minha irmã finalmente falou comigo, só pra dizer que eu preciso de terapia. Disse que o que eu fiz no casamento dela foi imperdoável, mas o que eu disse sobre o meu marido mostrava problemas muito mais profundos. Usou palavras como narcisista e emocionalmente destrutiva. Da minha irmã mais nova. Quando tentei explicar que era só conversa de bêbada, ela respondeu, em vino veritas, mana no vinho, a verdade. Você mostrou quem realmente é. A solidão é sufocante. Sendo sincera, eu não percebi o quanto minha vida girava em torno dele até ele ir embora. Sim, ele jogava videogame, mas também fazia o jantar todas as noites enquanto eu via meus programas. Cuidava das contas porque números me deixavam ansiosa. Trazia café na cama todo sábado. Coisinhas que eu nunca valorizei. Descobri por amigos em comum que ele está ótimo. Ridiculamente ótimo. Emagreceu, foi promovido, entrou num grupo de trilhas. Postou uma foto no alto de uma montanha com a legenda. Nunca imaginei o que estava perdendo. Os comentários diziam o quanto ele parecia feliz, livre. Uma colega comentou. Esse é o você que a gente sentia falta. Sentia falta. Como se eu tivesse sido um peso que ele finalmente largou. Minha mãe vive tentando me arrumar encontros. Você precisa mostrar que seguiu em frente também. Mas quem vai querer namorar uma mulher de 32 anos, divorciada, que foi publicamente largada num casamento por chamar o marido de patético? Minha mãe fez até um perfil de namoro pra mim. As mensagens que recebi eram ou de tarados que viram o vídeo e acharam que eu era fácil, ou de caras dizendo que não tolerariam desrespeito como meu ex. Um deles escreveu direto. Não tô aqui pra ser o plano B patético de ninguém. A pior noite foi ontem. Fiquei rolando o feed me torturando quando encontrei um vídeo do nosso último aniversário de casamento. Ele tinha me surpreendido com uma viagem de fim de semana. No vídeo, eu tô rindo, dizendo pra câmera o quanto sou sortuda, o quanto ele é o melhor marido do mundo. E ele só está ali, sorrindo pra mim. Com aquele olhar suave que ele me dava, como se eu tivesse pendurado a lua no céu. Eu lembro daquele fim de semana. Mas também lembro de mandar mensagens pras minhas amigas, escondida no banheiro do hotel, reclamando que ele me levou pra uma cabana em vez de Las Vegas, como eu queria. Chamei ele de mão de vaca. Disse que ele não tinha senso de aventura. Todas concordaram que ele era entediante. As mesmas amigas que hoje não estão mais aqui. A audiência preliminar é no mês que vem. Meu advogado disse que eu devia ser grata por ele não pedir pensão, já que eu ganho um pouco mais. Grata? Eu devia ser grata porque meu marido não quer tirar ainda mais de mim depois de tudo que eu fiz pra humilhá-lo. Ontem minha prima me mandou uma coisa, uma postagem do Reddit. Não minha, dele. Ele tinha publicado num grupo de apoio para homens, falando sobre lidar com o trauma de ouvir a própria esposa te chamar de patético. Os comentários eram todos solidários, dizendo que ele fez o certo. Um deles dizia, ela não te insultou só porque tava bêbada, irmão. Ela mostrou como realmente te enxerga. E disso não dá pra voltar atrás. E ele respondeu aquele comentário. Eu sei. Só queria ter percebido os sinais antes. Sinais? Que sinais? Eu não traí. Nem flertei com ninguém. Só falei uma besteira enquanto estava bêbada. Mas aparentemente havia sinais.
Coisas que eu dizia ou fazia que o faziam se sentir inútil antes daquela noite. Coisas que eu nem lembro, porque pra mim pareciam pequenas. Minha terapeuta, sim, eu finalmente procurei uma, me pediu pra anotar todas as vezes que eu critiquei meu marido durante o casamento, pra entender o padrão. Em uma sessão, eu preenchi 3 páginas inteiras. Comentários sobre as roupas dele, o trabalho, os hobbies, os amigos, a família. Piadas às custas dele. Comparações com outros maridos. Ela perguntou como eu me sentiria se alguém fizesse uma lista assim sobre mim. Eu não consegui responder, porque percebi que ele provavelmente poderia ter feito uma, mas nunca fez. Nunca me chamou de nomes na frente dos amigos. Nunca me transformou em piada. Minha mãe ainda insiste que eu não fiz nada de errado. Que todas as esposas reclamam dos maridos. Que ele era sensível demais. Mas então eu lembro do rosto dele no casamento. Não estava com raiva, nem vingativo. Só cansado. Como se eu fosse uma estranha pra ele. Como se aqueles 8 anos não significassem nada, porque eu mesma mostrei que não significavam nada pra mim. A casa que estávamos juntando dinheiro pra comprar, ele me mandou alguns anúncios semana passada. Não por crueldade. A mensagem dizia: essas estão na sua faixa de preço, com a sua metade da poupança. Boa sorte. Olhei cada uma delas. Apartamentos pequenos, lugares antigos, nada parecido com a casa dos sonhos que a gente planejou juntos. Aquela que eu disse que não era grande o bastante, quando ele me mostrou as opções. Minha melhor amiga da faculdade me mandou mensagem ontem. Anos sem nos falar. Ela viu o vídeo. A mensagem era curta. Sinto muito pelo que você está passando, mas não posso dizer que estou surpresa. Você sempre teve um lado cruel quando bebia. Lembra o que disse sobre o meu anel de noivado? Talvez isso seja o seu chamado para mudar. Eu não lembrava. Tive que rolar as mensagens antigas. Encontrei. Eu tinha chamado o anel dela de pateticamente pequeno, e dito que o noivo devia não amá-la de verdade se era só aquilo que ele podia oferecer. Disse que era uma piada. Ela nunca falou que aquilo a machucou, assim como meu marido nunca falou quanto minhas piadas o feriam, até me entregar os papéis do divórcio no casamento da minha irmã, na frente de todo mundo. Fico pensando se ainda dá pra consertar. Se há alguma forma de provar que foi só o álcool falando. Mas lá no fundo, eu sei a verdade. Não foi o álcool que colocou aquelas palavras na minha boca. Ele só me deu permissão pra dizê-las. E agora estou vivendo com as consequências. É isso que chamam de fundo do poço? Viver na casa da mãe enquanto o ex-marido prospera sem você? Saber que jogou fora um homem bom por algumas risadas de amigas que te abandonaram depois? Enxergar com clareza pela primeira vez quem você realmente é quando acha que ninguém está vendo. Porque se isso não for o fundo do poço, eu não quero descobrir até onde ainda dá pra cair. Atualização 2. O divórcio foi finalizado ontem. Sentar naquele tribunal e ver o juiz carimbar os papéis foi como assistir alguém morrer, o fim. 8 anos reduzidos a um número de processo. Mas nem é por isso que estou escrevendo isso. Algo aconteceu na semana passada que me fez perceber que eu estava mentindo pra mim mesma esse tempo todo. Não só sobre o casamento, sobre quem eu sou como pessoa. A colega do meu ex, aquela que gravou o vídeo na despedida de solteira, me procurou. Eu estava pronta pra explodir. Tinha até preparado um discurso inteiro sobre como ela destruiu minha vida, como era uma cobra, tudo isso. Mas o que ela me contou me deixou sem palavras. Ela disse que só me gravou porque eu fiz a mesma coisa com ela 3 anos atrás, na festa de promoção dela. Aparentemente eu fiquei bêbada e disse pra todo mundo que ela só tinha sido promovida porque estava dormindo com o chefe. Ri e fiz piada, contei a história como se fosse engraçada. Ela não estava dormindo com ninguém. Ela mereceu aquela promoção. Mas o boato que eu comecei a seguir desde então. As pessoas ainda cochicham sobre isso. Eu não lembrava. Ela precisou me mostrar fotos daquela noite pra provar que eu estive lá. E lá estava eu, copo na mão, no meio de uma história cercada de gente rindo. A carreira dela nunca se recuperou. Ela foi transferida de departamento só para escapar das fofocas que eu criei. Eu não estava tentando arruinar o seu casamento, ela disse. Só queria que alguém finalmente visse quem você realmente é quando acha que ninguém está ouvindo. Aquilo me destruiu porque ela tinha razão. Isso não era sobre uma noite de bebedeira. Era um padrão. Minha terapeuta tem insistido para que eu analise esse padrão. Fizemos uma lista de todas as pessoas que magoei com as minhas brincadeiras ao longo dos anos. É longa, muito longa. Minha colega de faculdade, de quem eu dizia que era bulímica só porque ela era naturalmente magra e eu tinha inveja. Minha prima, cujo casamento eu chamei de cafona para todo mundo que quisesse ouvir. Meu ex-namorado, a quem traí, mas contei a todos que ele era o traidor só para não parecer a vilã. O pior é que eu acreditei nas minhas próprias mentiras. Me convenci de que essas pessoas mereciam, que eram sensíveis demais, que eu só estava sendo sincera ou realista. Mas eu não estava sendo honesta. Eu estava sendo cruel, porque isso me fazia sentir poderosa. Minha mãe ainda vive na negação. Continua dizendo que todo mundo faz fofoca, que todo casal desabafa sobre o parceiro. Mas até ela levou um choque de realidade na semana passada. Nos encontramos com uma amiga dela no mercado. Essa mulher costumava me adorar. Agora, olhou direto por mim, como se eu nem existisse. Minha mãe exigiu saber por que ela estava sendo tão grossa. E a mulher respondeu. Sua filha contou para todas as convidadas do chá de panela da minha filha que meu marido estava tendo um caso. Sem prova, sem motivo, só para causar drama. Minha filha passou o dia do casamento achando que o pai a traía, em vez de aproveitar. Depois descobrimos que era tudo invenção. Eu me lembrei daquele chá. Eu estava entediada, queria atenção, então comecei a cochichar que tinha visto o pai dela num bar de hotel com uma mulher jovem. Era assistente dele. Eles estavam planejando uma surpresa, o upgrade da lua de mel.
Mas eu transformei aquilo em algo escandaloso porque as pessoas estavam penduradas em cada palavra minha. Minha mãe ficou em silêncio o caminho todo de volta para casa. A realidade financeira também vem batendo forte. Meu ex ficou com o apartamento, já que o contrato estava no nome dele. Eu estou sangrando dinheiro neste estúdio minúsculo que cheira a cure do restaurante de baixo. Pagar pensão por filhos que nunca tivemos parece que doeria menos. Pelo menos eu teria algo para mostrar por 8 anos além de dívidas e arrependimento. Ele me bloqueou em tudo e com razão. Mas amigos em comum ainda me contam coisas. Ele se matriculou em uma aula de cerâmica. Cerâmica. Em 8 anos eu nunca soube que ele gostava disso. Provavelmente porque eu teria zombado dele. Que tipo de homem faz cerâmica? Eu consigo me ouvir dizendo. Fazendo-se sentir pequeno por querer experimentar algo novo. Minha irmã me ligou ontem, a primeira vez desde o casamento. Ela está grávida. Não queria que eu soubesse pelo Facebook, mas também deixou bem claro que eu não serei a madrinha. Nem mesmo estarei no chá de bebê. Não posso te ter por perto até você lidar com o que quer que isso seja, ela disse. Minha irmã mais nova colocando limites comigo, como se eu fosse uma parenta tóxica. O que no fim das contas eu acho que sou. A ironia é devastadora. Eu passei anos chamando meu marido de patético, entediante e medíocre. Mas o que eu conquistei? Ele tem amigos, hobbies, uma promoção, uma vida. Eu tenho um estúdio apertado e a reputação de ser a mulher que foi divorciada no casamento da própria irmã por ser insuportável. Descobri semana passada que ele está namorando alguém. Uma amiga me mostrou o Instagram dela. Ela é tudo que eu não sou. Quietinha, gentil, professora do jardim de infância. As postagens dela são sobre trilhas e clubes de leitura, não sobre noites de bar e fofocas. Eles parecem felizes. Ele parece mais leve, como se tivesse se livrado de uns 70 quilos de peso morto, o que de certa forma ele fez. Os comentários nas fotos dizem tudo. Feliz por você ter encontrado alguém que te valoriza. Você merece toda essa felicidade. Finalmente um relacionamento de verdade. Relacionamento de verdade em contraste com o que ele teve comigo. Meu pai finalmente falou comigo de verdade na semana passada. Falou de verdade, não apenas com olhares decepcionados. Disse algo que tem me assombrado. Eu e sua mãe erramos em algum ponto. Criamos você para achar que suas palavras não importavam. Que podia ferir os outros e chamar isso de sinceridade. Mas as palavras importam. São a única coisa que realmente importa. Ele me contou de uma vez quando eram jovens que minha mãe fez piada com o peso dele numa festa. Como levou anos para ele voltar a se sentir à vontade sem camisa na frente dela. Como as palavras podem ferir mais fundo do que qualquer coisa física, porque vem de alguém que deveria te amar. Seu ex-marido não te deixou por um comentário, ele disse. Ele te deixou porque aquele comentário mostrou que você vinha oferindo aos poucos há anos. Morte por 1000 pequenos cortes, querida. Você só deu o último deles em público. Comecei a escrever cartas de desculpas. Não para enviar, minha terapeuta disse que isso seria egoísmo, mas para entender o estrago que causei. A carta para o meu ex já tem 20 páginas. 20 páginas de momentos que eu ignorei, comentários que esqueci, piadas que não eram piadas. Vezes em que o envergonhei, diminuí, escolhi outros em vez dele, o fiz se sentir inferior. A carta para a família dele é mais curta, mas muito mais difícil de escrever. Como você pede desculpas por ter feito o filho dele se sentir inútil? Por desperdiçar 8 anos da vida dele? Por ter sido a lição que ele precisou aprender do jeito mais doloroso possível? Há um homem no meu prédio que me chamou para tomar um café. Parecia gente boa, mas quando descobriu sobre o divórcio e o motivo, ele recuou imediatamente. Não estou procurando ser o projeto de reabilitação de ninguém, ele disse. As palavras correm rápido em cidades pequenas. Todo mundo sabe que eu sou a mulher que humilhou o marido em público e recebeu os papéis do divórcio num casamento. Meus colegas de trabalho me tratam como se eu fosse feita de vidro, ou talvez como se eu fosse uma granada. São educados, mas distantes. Ninguém me convida mais para o happy hour, e eu não os culpo. Quem ia querer beber com alguém que pode espalhar seus segredos só para se divertir? A solidão agora é diferente. Antes eu achava que estava sozinha porque meu marido era entediante, porque minha vida era pequena. Agora estou sozinha porque destruí, com minhas palavras cruéis e atitudes egoístas, cada conexão que realmente importava. Isso não é solidão, é isolamento. E eu mesma construí isso, uma piada de cada vez. Ontem à noite, encontrei o vídeo do nosso casamento em um laptop antigo. Me vi prometendo amá-lo e cuidar dele. Prometendo fortalecê-lo, não destruí-lo. Ser sua parceira, sua melhor amiga, seu porto seguro. A mulher naquele vídeo parece comigo, mas eu não a reconheço. Ou talvez reconheça sim, talvez ela sempre tenha sido essa pessoa, só era melhor em esconder isso. Meu ex fez um discurso no nosso casamento sobre como eu o fazia se sentir capaz de conquistar o mundo. Como a minha confiança nele fazia ele acreditar em si mesmo. 5 anos depois, eu o chamava de patético para quem quisesse ouvir. Minha terapeuta perguntou o que mudou. Nada mudou. Essa é a parte horrível. Eu só fiquei confortável o bastante para parar de fingir ser gentil e começar a mostrar quem eu realmente era. E quem eu realmente era alguém que destruía as pessoas mais próximas só por esporte. O padrinho do nosso casamento me mandou uma mensagem na semana passada. Primeiro contato desde que tudo explodiu. Só dizia: ele te amava mais do que tudo. Espero que você saiba o que jogou fora. Eu sei. Finalmente sei. Tarde demais, mas sei. Às vezes, passo de carro pelo nosso antigo apartamento. Vejo o carro dele estacionado, as luzes acesas. Fico imaginando se a nova namorada está lá, sentada onde eu costumava sentar, mas, diferente de mim, realmente valorizando o homem que eu não soube enxergar, fazendo-se sentir amado e não inútil. Minha mãe perguntou se eu queria tentar aplicativos de namoro. Recomeçar.
Mas como se recomeça quando o problema é você? Quando o denominador comum em todos os relacionamentos fracassados, todas as amizades perdidas, todas as pontes queimadas, é a sua própria crueldade disfarçada de humor, os papéis estão assinados. O casamento acabou. Mas o acerto de contas só está começando. Porque agora eu tenho que viver comigo mesma. Com a verdadeira eu, aquela que todos os outros sempre viram claramente. Enquanto eu estava ocupada demais destruindo os outros para perceber que era o monstro da história de todo mundo. Isso é crescimento? Ou eu só estou arrependida porque fui exposta? Talvez seja isso que eu precise descobrir antes de me impor de novo a alguém. Atualização 3. A nova namorada do meu ex está grávida. Descobri pelo Instagram porque aparentemente todo mundo sabia antes de mim. Não que eu mereça saber primeiro ou sequer saber, mas ver aquela foto do ultrassom com a mão dele sobre a barriga dela foi como engolir vidro. 6 meses. Eles estão juntos há 6 meses e ela já está lidando o que eu adiei por 8 anos. Sempre dizia que não estava pronta. Que filhos atrapalhariam as noites com as amigas, as viagens, os planos. Porque eu queria viver a minha vida primeiro. Acontece que eu estava vivendo a minha vida em vez de construir uma com ele. Os comentários na postagem do anúncio são todos de parabéns e corações. A mãe dele escreveu: finalmente vou ser avó. Que bênção vocês terem se encontrado. Finalmente. Como se eu tivesse sido o obstáculo à felicidade do filho dela o tempo todo. Minha terapeuta diz que eu preciso parar de comprar dor nas redes sociais, mas eu não consigo evitar. É como cutucar uma ferida. A vida dele é tudo que nós planejamos, só que melhor, porque eu não estou nela. Minha mãe viu o anúncio também. A reação dela: nossa, isso foi rápido. Ela deve ter prendido ele com a gravidez. Mesmo agora, ela não consegue admitir que talvez, só talvez, ele esteja feliz, que outra pessoa está lhe dando a vida que eu fui egoísta demais para querer. Mas o anúncio da gravidez nem é a pior parte. O que aconteceu na semana passada no chá de bebê da minha prima é o que me deixou em pedaços. Eu não fui convidada. Obviamente. Minha família já aprendeu a lição sobre me incluir em eventos. Mas minha tia ficou com pena e pediu que eu deixasse o presente antes da festa. Parecia simples, chegar, entregar, ir embora. Quando cheguei, os carros já lotavam a entrada. A festa tinha começado mais cedo. Pelas janelas vi todos rindo, brincando com aqueles joguinhos de chá de bebê que eu sempre zombava. E então eu a vi, a namorada do meu ex, do chá da minha prima, na casa da minha família. Minhas mãos ficaram dormentes. Sentei no carro tentando processar aquilo. Acontece que ela e minha prima trabalham juntas. São amigas. Amigas de verdade, não apenas conhecidas de Facebook. Ela estava ali no meu espaço com a minha família, carregando o bebê do meu ex-marido. Eu deveria ter ido embora, mas em vez disso entrei. O cômodo ficou em silêncio, aquele silêncio horrível em que todo mundo para a conversa pela metade. Minha prima parecia mortificada. Minha tia começou a balbuciar que não sabia que eu viria. Mas ela apenas sorriu. Um sorriso suave, genuíno. Oi, ela disse. Ouvi tanto falar de você. E o jeito como ela disse aquilo, sem malícia, sem sarcasmo, só com gentileza, me fez me sentir minúscula. Porque o que ela poderia ter ouvido sobre mim? Que eu chamei o homem que ela ama de patético. Que eu humilhei. Que eu fui a lição que ele precisou aprender antes de encontrar alguém como ela. Consegui entregar o presente e murmurar um parabéns. Quando me virei para sair, ouvi minha avó dizer: que moça doce. Ele realmente deu um upgrade, não foi? Deu um upgrade em mim. A própria neta dela. Consegui chegar até o carro antes de desabar completamente. Fiquei ali sentada, olhando pela janela enquanto ela ajudava minha prima a abrir os presentes, rindo de algo que minha tia disse, se encaixando perfeitamente no lugar de onde eu fui cortada. Naquela noite fiz uma estupidez. Mandei uma mensagem pro meu ex de um número que ele ainda não bloqueou, o do meu trabalho. Só escrevi: parabéns pelo bebê. Ele não respondeu. Mas na manhã seguinte, recebi um e-mail do advogado dele, ordem de cessar e desistir. Qualquer novo contato seria considerado assédio. Assédio por dizer parabéns. Meu pai me ligou naquela noite. Você precisa deixá-lo ir, ele disse. Você está virando alguém que eu não reconheço. Mas eu já me tornei alguém irreconhecível. É por isso que estou sozinha. O trabalho está piorando. Descobri que 3 colegas pediram transferência só para ficar longe de mim. O RH me chamou para uma reunião sobre adequação cultural, forma corporativa de dizer que todo mundo acha que eu sou tóxica. Ainda não me demitiram, mas o recado está claro. Comecei a me candidatar a vagas em outras cidades, lugares onde ninguém conheça a minha história. Mas pedem referências. E quem vai recomendar a párea do escritório? A mulher que foi divorciada num casamento por ser horrível. Na semana passada encontrei minha antiga melhor amiga, aquela do chá de panela, o casamento que começou todo esse desastre. Ela estava com o marido no supermercado. Tentei me desculpar, explicar. Ela me interrompeu. Você arruinou minha despedida de solteira. Toda vez que penso nela, em vez de lembrar dos momentos divertidos com minhas amigas, só lembro de você destruindo o seu casamento. E agora todo mundo sabe que eu estava lá rindo quando você chamou ele de patético. Meu marido ainda pergunta se eu falo dele daquele jeito. O marido dela apenas me olhou com uma mistura de pena e nojo, como se eu fosse contagiosa. A solidão está me devorando viva. Não a solidão romântica, essa eu mereço. Mas o isolamento completo. Sem amigos. Família que me tolera por obrigação. Colegas de trabalho que desviam o olhar. Até estranhos que me reconhecem do vídeo viral me encaram como se eu fosse lixo. Comecei a beber sozinha, não socialmente, porque não há ninguém com quem beber. Só eu, o vinho e o peso esmagador das consequências. Minha terapeuta me alertou sobre isso. Disse que isolamento e álcool são uma combinação perigosa. Mas o que mais me resta? Não posso ir a bares, posso encontrar alguém.
Não posso entrar em clubes, minha reputação chega antes de mim. Nem posso recomeçar do zero, porque a internet é pra sempre. Minha mãe finalmente está começando a ceder. Ontem à noite, depois de 3 taças de vinho, ela admitiu que sente vergonha. As amigas perguntam por mim naquele tom falso de preocupação. Ela está cansada de inventar desculpas. Até ela está se afastando. Talvez você devesse voltar pra casa, ela disse. Mas nós duas sabíamos que ela não quis dizer isso de verdade. Ela só quer que eu vá embora, quer deixar de ser a mãe de um exemplo do que não fazer. Achei um diário de 5 anos atrás enquanto empacotava as coisas. Cheio de reclamações sobre o meu ex. Que ele era previsível demais, confortável demais, seguro demais. Que eu queria emoção, aventura, paixão. Agora tenho toda a emoção que consigo suportar. A aventura de recomeçar completamente sozinha. A paixão expressa no ódio de todos ao meu redor. E o golpe final. O colega dele, o mesmo que me gravou, mandou outra mensagem. Um print de uma postagem que meu ex fez naquele grupo de apoio. Ele falava sobre se tornar pai, sobre como nunca achou que confiaria em alguém o suficiente para ter filhos depois do que aconteceu. Mas ela mostrou a ele o que é o amor de verdade. Amor verdadeiro em contraste com o que eu dei a ele por 8 anos. Minha irmã finalmente aceitou tomar um café comigo. Primeira vez em meses. Ela já está com a barriga aparecendo, radiante daquele jeito que pessoas felizes ficam. Disse que vai ter uma menina. E então, com muito cuidado, contou que meu ex e a namorada dele se ofereceram para serem padrinhos do bebê. Meu ex, padrinho da minha sobrinha, porque minha irmã confia mais nele do que em mim. Faz sentido, ela disse. Eles são estáveis, felizes, boas pessoas. Tudo que eu quero perto da minha filha. Tudo que você não é. Ela me mostrou fotos do quarto do bebê no celular. Eles estão ao fundo, uma sacola de presente com o cartão deles. Já mais envolvidos com a minha família do que eu. A terapia não está mais ajudando. Como é que você conserta a si mesmo quando o estrago já está feito? Quando todas as pessoas que você feriu já seguiram em frente, conquistando coisas melhores, enquanto você continua presa aos destroços que criou. Minha terapeuta continua falando sobre crescimento e responsabilidade. Mas qual é o sentido disso? Crescer pra quê? Pra ficar sozinha, mas autoconsciente? Ontem fez 1 ano daquela despedida de solteira. 1 ano desde que destruí tudo com vodka e crueldade. Meu ex postou uma foto com a namorada em uma aula de cerâmica. Tigelas combinando, esmaltadas e finalizadas. A legenda dizia apenas, construindo algo bonito juntos. Construindo juntos. Tudo que eu destruí, ele está reconstruindo, sem mim. Melhor, mais forte, com alguém que enxerga o valor dele. Ainda tenho aquelas cópias não assinadas dos papéis do divórcio em algum lugar. Às vezes olho para elas e lembro de mim, sentada à mesa da cozinha da minha mãe, convencida de que era a vítima. Convencida de que ele exagerou. Convencida de que eu merecia algo melhor. Agora, sentada no meu apartamento vazio, rolando o feed das vidas felizes dos outros, finalmente entendo a verdade. Ele não exagerou. Ele não abandonou a nossa família. Ele se salvou de mim. E o pior, o absolutamente pior, é que agora eu consigo vê-lo claramente. O homem que eu ridicularizei, menosprezei e chamei de patético. Ele é gentil, engraçado, talentoso, leal, tudo o que um parceiro deveria ser. Tudo que eu tinha e joguei fora por algumas risadas baratas de pessoas que nem falam mais comigo. Amanhã, devo buscar minhas coisas no nosso antigo apartamento. As últimas caixas. Ele não vai estar lá, o advogado dele organizou tudo. Mas terei que andar por aqueles cômodos uma última vez. Ver a vida que construímos, a que eu destruí, e a que ele agora está criando com outra pessoa. Fico me perguntando se existe um fundo do poço de verdade. Porque bater no fundo implica que é possível começar a subir de novo. Mas e se a queda nunca parar? E se as consequências nunca terminarem, só se acumularem? E se isso for apenas o começo do que eu mereço? Atualização 4. Empacotei a última caixa da minha antiga vida ontem. Engraçado como 8 anos cabem em uma dúzia de caixas de papelão e uma vida inteira de arrependimento. A retirada do apartamento foi pior do que imaginei. O advogado dele me recebeu na porta e me entregou uma lista de verificação. Cada item marcado, categorizado, separado. Até os livros que eram nossos foram divididos. Post-its marcando quais eram meus e quais foram presentes. Ele devolveu todos os presentes que dei. Todos cuidadosamente embrulhados em papel de seda como devoluções de loja. O relógio do aniversário de 30 anos. A jaqueta de couro que ele usava em todo lugar. A tigela de cerâmica boba que comprei como piada porque ele disse uma vez que queria tentar fazer cerâmica. Aquela tigela me destruiu, porque lembrei de ter zombado dele por isso. Que tipo de homem quer fazer tigelas? Eu ri. Agora ele dá aulas de cerâmica com a namorada grávida todos os sábados. Mudo para outra cidade na próxima semana. Consegui um emprego finalmente, digitação de dados home office. Sem ninguém para fofocar, nem sobre quem fofocar. Minhas referências mal passaram. Minha antiga chefe escreveu uma única linha. Cumpriu suas tarefas de forma adequada. É isso que 8 anos em uma empresa te rendem quando você queima todas as pontes com a própria boca. Minha prima teve o bebê no mês passado. Vi as fotos no Instagram antes de lembrar que estou bloqueada. Tive que usar o celular da minha mãe. Lá estavam eles, no quarto do hospital, meu ex e a namorada. Ele segurando o bebê da minha prima, enquanto ela tocava a própria barriga crescendo. A legenda dizia, mal posso esperar para ver esses dois crescerem juntos. Juntos, os filhos deles serão família. Família de verdade. Enquanto eu serei o conto de advertência que eles vão sussurrar nos feriados. Lembra da sua prima? É por isso que a gente não diz coisas cruéis sobre quem a gente ama. Meu advogado de divórcio mandou os papéis finais na semana passada. Divisão de bens concluída. Dívidas atribuídas. Nome de solteira restaurado. Como se o casamento nunca tivesse acontecido, exceto pela cratera financeira que deixou. Ele não pegou nada a mais, não exigiu nada mesquinho.
Cortes limpos, divisões justas, precisão cirúrgica. O mesmo jeito com que ele me tirou da vida dele. Ontem tive minha última sessão de terapia. Não posso mais pagar. E sinceramente, o que resta pra dizer? Já identificamos os padrões, catalogamos os danos, rastreamos tudo até as carências da infância, os hábitos de adolescente maldosa que nunca morreram, a mulher adulta que confundia crueldade com esperteza. Ela me deu apostilas, dever de casa para uma vida que eu vivo sozinha. O trabalho continua, ela disse, mesmo sem mim. Mas qual é o sentido de se consertar no isolamento? É como aprender a dançar sem par, cozinhar pratos sofisticados para uma pessoa só, se tornar fluente em uma língua que ninguém vai te ouvir falar. Meu pai me ajudou a empacotar. Quase não conversamos. Só dobrávamos roupas e embrulhávamos pratos em jornal. Ele me levou para doar os móveis que eu não podia levar. No brechó, finalmente falou. Fico pensando em quando você era pequena, ele disse. Você construía aquelas torres elaboradas de blocos e depois derrubava rindo. Achávamos fofo. Devíamos ter te ensinado a não destruir as coisas por diversão. Minha mãe manda mensagens todo dia. Envia vagas de emprego, anúncios de apartamentos, frases motivacionais. Ela quer ajudar, eu sei. Mas cada mensagem soa como mais um lembrete de que eu sou o problema que ela precisa resolver. As amigas dela já perguntam menos sobre mim agora. O escândalo já passou. Novos dramas tomaram o lugar do meu. Sou notícia velha agora, o que de algum modo é pior do que ainda ser fofoca do momento. O anúncio do casamento do meu ex saiu no jornal da nossa cidade natal. Casamento de verão. Cerimônia na praia. Na mesma praia onde passamos a lua de mel. A mãe dele comentou na publicação online. Tão abençoada por ver meu filho se casar com sua alma gêmea. Alma gêmea. 8 anos e eu nunca fui isso. Apenas um erro. Ele sobreviveu. Minha amiga da faculdade, aquela que me lembrou do comentário que fiz sobre o anel de noivado dela, me procurou na semana passada. Não para se reconciliar, mas para me contar que o marido finalmente a pediu em casamento de novo, com um anel maior porque o meu comentário antigo tinha envenenado o primeiro pedido. Disse que toda vez que olhava pro anel, ouvia minha voz chamando-o de pateticamente pequeno. Quis que você soubesse que o dano que você causa dura, ela escreveu. Aquele comentário sem importância nos custou 2 anos de planejamento de casamento, porque ele achou que eu estava decepcionada. Espero que saber disso te ajude a entender porque todo mundo se afasta de você. Assinei o contrato de aluguel de um estúdio sem nem ver o lugar, a 600 quilômetros de todos que já conheci. O proprietário pediu referências. Dei as da minha terapeuta e do meu advogado. O fundo do poço tem exigências burocráticas. Na semana passada, encontrei o padrinho do meu ex num posto de gasolina. No início, ele fingiu que não me viu. Depois me reconheceu. A pena no olhar dele me sufocou. Ouvi dizer que você vai embora da cidade e ele disse. É, novo começo. Bom, ele merece paz. Não você merece paz. Ele merece paz de mim. A paz que vem com a minha ausência. Encontrei nosso álbum de casamento enquanto empacotava as coisas. Não consegui jogar fora. Nem consegui ficar com ele. Dei pra minha mãe. Ela folheou uma vez, balançando a cabeça. Você parece tão feliz, ela disse. Eu estava interpretando felicidade. Ele estava realmente feliz. Essa é a diferença. Ela guardou o álbum no sótão. Disse que talvez um dia eu quisesse tê-lo de volta. Nós duas sabemos que não. A pior parte das consequências é como elas ecoam. Minha crueldade com meu marido se espalhou. A dor dele virou raiva da família dele, que virou vergonha da minha, que virou meu isolamento total. Um comentário bêbado foi só a rachadura visível. As fraturas já estavam por toda parte, se espalhando por cada relação que construí sobre crueldades casuais e palavras impensadas. Meu novo emprego começa na segunda. Meu novo apartamento está vazio, só um colchão inflável e 2 malas. Sem fotos nas paredes, sem móveis compartilhados, sem vestígios de uma vida construída a 2. Apenas paredes brancas, silêncio e o peso de recomeçar aos 32 anos com nada além de arrependimento. Minha irmã teve o bebê, colocou o nome da nossa avó. Não me contou até depois. O nome do meio? O da namorada do meu ex. A namorada dele agora faz parte da minha família, pra sempre. De um jeito que eu nunca mais vou fazer. Ela tem sido mais irmã pra mim nesses últimos meses do que você foi em anos, minha irmã escreveu. Quis honrar isso. Honra, lealdade, amor, coisas sobre as quais eu falava, mas nunca pratiquei. A turma de cerâmica deles postou fotos da mostra de primavera. Lá está meu ex, sorrindo, ao lado de uma mesa cheia de tigelas e vasos. A namorada dele ao lado, mão sobre a barriga, usando um anel que eu nunca cheguei a vê-lo escolher. A vida que eu ridicularizei por ele querer, construída sem mim, melhor sem mim. Eu parto amanhã. Carro cheio, direções impressas, podcasts baixados pra viagem. 12 horas pra pensar em tudo que destruí. 12 horas pra me tornar ninguém, num lugar onde ninguém me conhece. As últimas palavras da minha terapeuta continuam ecoando. O fundo do poço é o momento em que você para de cavar. A redenção é a escalada de volta. Mas você sobe sozinha até provar que é segura pra estar por perto. Segura pra estar por perto. É isso que eu preciso me tornar. Não feliz, nem bem-sucedida, nem amada, apenas segura. Alguém que não destrói os outros por diversão. Meu ex publicou um artigo sobre abuso emocional em relacionamentos. Não me menciona, mas é claramente a nossa história. Os comentários são cheios de apoio, pessoas compartilhando suas próprias experiências com parceiros que as diminuíam. Ele termina com: aprendi que o amor não deve parecer morte por 1000 cortes. O amor verdadeiro constrói. Ele não demole. Amanhã me torno ninguém. Sem passado, sem conexões, sem ninguém pra ferir com palavras descuidadas.
Talvez isso não seja redenção. Talvez seja apenas contenção. Me afastar de qualquer um que eu possa machucar. O caminhoneiro disse que levará 6 horas para transportar minha vida até um novo destino. 6 horas não é nada. Destruí 8 anos e uma vida inteira em 6 segundos com as palavras. Eu traí totalmente meu marido patético. Agora tenho uma vida inteira para lembrar desses 6 segundos, num lugar onde ninguém sabe meu nome. Meu celular tem 3 contatos agora. Meus pais e meu novo chefe. O fundo do poço tem um código de área que eu não reconheço. Num CEP onde ninguém sabe o que eu fiz. É aqui que a história termina. Não com redenção, reconciliação ou perdão. Apenas uma mulher, num apartamento vazio. Estados distante dos destroços que criou. Finalmente entendendo que há coisas que, quando quebradas, nunca podem ser reconstruídas. Algumas palavras, uma vez ditas, ecoam para sempre. O silêncio é o que eu mereci. O isolamento é o que eu construí. E em algum lugar, a centenas de quilômetros daqui, um homem bom está fazendo cerâmica com sua namorada grávida, finalmente livre do peso do meu desprezo. Ele venceu, não porque se vingou ou quis provar algo, mas porque teve coragem de se afastar de alguém que não via o valor dele e encontrou alguém que via. E eu estou exatamente onde minhas escolhas me levaram. Sozinha, desconhecida, recomeçando com a consciência de que tive tudo e destruí. Apenas para divertir pessoas que esqueceram meu nome no momento em que deixei de ser interessante. Este é o meu final. Não trágico o bastante para despertar pena, nem cruel o suficiente para ser lembrada com infâmia. Apenas o destino silencioso de alguém que aprendeu tarde demais que palavras têm peso e que a crueldade cobra um preço. Espero que ele nunca mais pense em mim. Esse é o gesto mais gentil que posso desejar a ele agora. Ser nada na história dele, exceto a lição que o ensinou como o amor não deve se sentir. Amanhã eu recomeço. Mas algumas histórias simplesmente não ganham um segundo capítulo. Às vezes, o fim é só o fim.